Diante das turbulências em que as cabeças das pessoas estão passando, é importante que se saiba da origem disso. Tem a ver com a ressonância Schumann, ou seja, todo esse campo magnético que está sofrendo alterações em volta dessa grande abóbada que é o planeta Terra e todo esse canal, todos esses elos energéticos que protegem a Terra, tanto dos raios gamas, desses raios nocivos à vida aqui na Terra, que, se filtrados por essas camadas, provocam benefício como causam benefícios à vida aqui na Terra. Mas tudo controlado por esses engenheiros e cientistas espirituais que mantêm, que ajudam o Cristo a manter a vida aqui na Terra. Essa anomalia que está acontecendo fora do planeta Terra está alterando o comportamento dos seres humanos principalmente, e dos animais mais inteligentes também, os mais evoluídos, principalmente os mais próximos do ser humano. Essa anomalia, ela está provocando, dentro do cérebro, uma forma de um retardamento no entendimento das coisas. As pessoas estão morosas no entender das mensagens, estão morosas para tomar decisões, estão ficando com medo de atender aos seus próprios anseios, e alguns desses milhares e milhões desses seres humanos, através dessas influências provocadas por essa anomalia magnética, que é chamada de ressonância Schumann no planeta, em qual a ciência explica que ou tenta explicar que não está acontecendo nada de errado, mas como a ciência está sempre a favor do homem e nunca da verdade, numa tentativa de manter os seres humanos ignorantes mediante as situações que eles estão vivendo. Como já sabemos, estamos vivendo a transição. Estamos em plena transição. Vivendo essa transição nesses próximos anos, até que as coisas se normalizem para que não haja prejuízos à vida de todos os seres humanos. Diante disso, a capacidade que o ser humano tem de decidir, a capacidade que ele tem de tomar decisões está comprometida e vem se comprometendo devido à instabilidade emocional também provocada por esse campo magnético que está alterando a vida aqui, causando sensações de insegurança, depressão, muito medo e uma vontade imensa de acabar com a própria vida. Uma das razões pelo qual o índice de suicídio por insegurança e medo tende a aumentar nesses próximos anos, nos próximos 4 ou 5 anos, chegando a ser uma das principais causas de desencarnes em todo o planeta Terra, devido a esse medo sem explicações que cada um irá enfrentar. Qualquer coisa pode gerar essa insegurança neles e, com isso, eles infringirem a lei da vida. No entanto, os mundos também estão sendo ajudados. Da mesma forma que vocês recebem essas informações de como cuidar desse campo magnético íntimo, mental e emocional, para que lutem através da concentração gerada por uma prece, por exemplo, possa lhes proteger desse caos emotivo que pode causar dissoluções de lares, dissoluções familiares, de sociedades, de governos, e levando líderes religiosos, governamentais, empresários ao suicídio por um desespero do qual não tem uma explicação lógica na visão deles.
Aqueles que nunca pensaram em cuidar da fé como uma base de sustentação energética mental, não com cunho religioso, como alguns possam denominar, estarão vulneráveis. Ocorre que o mundo das sombras também sabe disso. E muitas das vezes o mundo das sombras, eles acabam sendo mais disciplinados nesses cuidados com os seus do que aqueles mesmos que recebem da luz essas lições e não fazem um bom uso dos seus conhecimentos, achando sempre que os anjos ou os exércitos de anjos irão defendê-los nas anomalias físicas que cada um irá fazer para sua satisfação pessoal. O mundo inferior, o mundo das sombras, comandados por aqueles denominados dragões, estão agindo na superfície, principalmente nas zonas de comando, das grandes massas. Aí envolve religião e envolve também a antirreligião. Envolve os governos e envolve aqueles antigovernos. Dentro dessa medonha facção de destruição que está aterrorizando aqueles que hoje estão dirigindo esses povos e ao mesmo tempo dirigindo esses grupos religiosos, esses rebanhos religiosos que, em caso os seus líderes estão demonstrando falta de preparo doutrinário e falta de comando sobre suas próprias vontades, gerando os escândalos que provocam derrocada em suas situações pessoais. Hoje também a má-fé, dentro do campo da antirreligião e do antigoverno, eles sabem como destituir, pelas leis ordinárias que criaram, diante de boatos e diante de situações vexatórias que podem colocar líderes que estão se destacando em luta favorável ao povo, mas que, fazendo com que o anticristo, e a religião ela ganhe força nos corações, a antirreligião vem trabalhando sorrateiramente dentro desses grupos pessoais, através de seres encarnados que são profundos conhecedores de doutrina, para que essa antirreligião comece a agir nos seios onde elas estão em seus líderes, para que sejam aprovadas situações da banalização da vida, da destruição da família e daquilo que um dia os seres humanos chamam de Deus, amor, falando da não existência do Deus amor, e sim das situações ao qual eles se colocarão como os deuses ao qual devem ser adorados. Os antigovernos do mundo estão trabalhando sob domínio das sombras e são profundos conhecedores das fraquezas humanas, para que aqueles que estão hoje atuando nos governos com as intenções de fazer com que a mensagem de fé, esperança, saúde, progresso seja mantida em seus povos, possam ser retirados através de planos, levando-os à vergonha nacional, fazendo com que eles, através de pressão política, pressão familiar, abandonem os seus postos por questões de sobrevivência e também por questões de paz interior. São poucos os que conseguirão se sustentar em seus postos, mantendo o equilíbrio e a confiança, senão aqueles que estiverem lado a lado com os espíritos da luz, lutando contra as sombras. No campo, a antirreligião, agindo diretamente entre todos os líderes existentes hoje, principalmente aqueles que comandam grandes massas em todos os segmentos. Fora da verdade, não haverá salvação e não haverá como dominar esses rebanhos sedentos de verdade.
o que, o porquê que as coisas devem ser seguidas diante da cartilha do Cristo sobre o amor ao próximo, a caridade bem desenvolvida dentro do campo pessoal do qual cada um deles vive. Como muitos desses líderes religiosos que foram levados para não se perderem, suas fraquezas os fizeram se derrocar para a antirreligião, influenciados por política, influenciados por desejos sexuais, desejos financeiros, desejos de poder. Então, esses antirreligiosos travestidos aí de pessoas idôneas vão começar a instigar seus rebanhos sorrateiramente a licenciosidade, a perversidade sexual, a liberação de alucinógenos em motivos de festas e alegrias, falando que isso não teria nada de mais, fazendo com que eles sejam ungidos através desse anticristo, que geram esses seguidores da antirreligião, para que haja um conflito dentro desses núcleos, dentro desses rebanhos, para quebrar a hegemonia que a luz foi colocando nesses corações. Por se tratar, né, dessa mudança cíclica planetária, da mesma forma com que ocorreu no Império Romano, dentro daquela volta cíclica, se faz lembrar que lá ruiu tudo, desde o império político, o império econômico e o império religioso, que aprovava as banalidades que ali eram vistas e praticadas naqueles palácios. As mesmas situações hoje que a antirreligião o fez em meio a esses governos e governantes, na banalização da vida, dentro desses objetos de legalização de aborto, pena de morte, suicídio, banalização sexual em todos os campos, desobediência familiar, desobediência espiritual. A vibração nesse semestre vai parecer estar muito pesada em cada um, diante desses sentimentos que estarão sendo vividos por cada um de vocês, por cada familiar de vocês. Quando foram passados a vocês durante esses anos, todos os ensinamentos foi para que vocês se fortalecessem e se tornarem aquelas velas ungidas diante desse grande terremoto que a sociedade irá vivenciar. Desmoronar a família, desmoronar a religião, desmoronar os governos. Somente nessas células alimentadas pela fé, pelo fogo serpentino, pelo fogo que queima os pecados, conseguirão se sustentar e manter-se fortalecidos, não sendo contaminados de forma alguma por essa licenciosidade do qual vocês ouvirão falar. Daqueles que querem o antigoverno, a antirreligião, os que estão a favor do anticristo, daqueles que destruíram a economia do mundo e que hoje tentam colocar a culpa naqueles que sempre falaram a verdade para se defenderem com sabedoria e hoje falta de alimentos, falta de combustíveis, falta de fé, falta de vontade, falta de caráter, falta de amor próprio, falta de família, falta de esperança dentro dos seios em que cada um vive. A mensagem é esta, para que a oração ao anjo Ismael
esteja na ponta da língua de cada um, porque haverá intervenção cósmica e espiritual em todo o planeta Terra, não por meio de naves espaciais e extraterrestres, mas através das falanges daqueles que estão a serviço do Cristo, estão a serviço da verdadeira religião, estão a serviço do governo de Deus na Terra, estão a serviço do progresso, estão a serviço do trabalho. A guerra espiritual já começou. Toda essa instabilidade vibracional, dificuldade vibracional é em função dessa guerra sem precedentes em todo o planeta Terra, onde o Cristo, representado no seu cavalo branco, gerando força, luz aos seus, superarão e vencerão essa batalha. Mas muita dor e muito sofrimento há aqueles que seguiram a antirreligião, o anticristo, o antigoverno, a anti-educação, o anti-respeito, o anti-família, o anti-amor, aquele que é contra o que é sagrado e o que é belo. Mensagem do nosso amado irmão Dom Carlos Ramires.